Caros amigos, professores e estudantes do IFAR, sejam bem-vindos à resposta do Grupo 7, à avaliação integrada das disciplinas de Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem, Filosofia da Educação e Metodologia da Pesquisa em Educação. Neste vídeo abordamos um tema importante para a área da pedagogia, desenvolvido pelo filósofo Dermeval Saviani, nomeadamente a descrença do caráter científico da pedagogia no contexto brasileiro, bem como quais são as possíveis razões apontadas por este pensador para que a pedagogia se estabelecia como uma ciência sólida no país até ao final da década de 1980, de lá para cá, passasse a ser considerada como uma ciência sob suspeita. Assim, o presente vídeo objetiva compreender como os conceitos de neoprodutivismo, neoescolanovismo e neoconstrutivismo colocaram todo um pensamento pedagógico brasileiro, que até à década de 80 estava em busca da cientificidade, sob suspeita. Para tal, baseamos-nos no artigo de Saviani intitulado Pensamento Pedagógico Brasileiro, da aspiração à ciência sob suspeição, e ainda na tese doutoral de Alexandre Krull, Educação Escolar Brasileira de Nível Médio, reflexões sobre a insuficiência do paradigma do trabalho. Desde o início da colonização e com a chegada dos jesuítas em 1549, ocorre a fundação de escolas e colégios, onde se configuravam determinadas ideias educacionais, que constituíram a pedagogia basílica. Os processos de colonização e catequização dos indígenas nas terras descobertas por Cabral andavam juntos, algo expectável da parte de Portugal, um país de reinados católicos desde a sua fundação. Depois de 1599, o pensamento pedagógico brasileiro assume as regras da Ratio Studiorum, da Contra-Reforma Católica. Depois de 1759, ocorre a expulsão dos jesuítas do país, e o pensamento pedagógico incorpora as ideias iluministas expressas no despotismo esclarecido que comandou as reformas pombalinas da instrução pública. Daí em diante, as ideias pedagógicas assumem-se como laicas, sendo ecléticas e de cunho espiritualista no decorrer do período imperial, incorporando depois as ideias do positivismo e do liberalismo na proclamação da República. Na época, é abolido o ensino religioso das escolas públicas que agora se assumem como laicas. Daí em diante, e sobretudo durante todo o século XX até à década de 1980, o pensamento pedagógico brasileiro centra-se na busca da cientificidade. Mas depois da década de 90, ocorre uma inflexão no pensamento pedagógico no país, provocada por linhas de pensamento como o neoprodutivismo, o escolanovismo e o neoconstrutivismo, em que a razão científica e a ciência são colocados sob suspeita. O neoprodutivismo é caracterizado pela exclusão de indivíduos, numa sociedade que é marcada pelas desigualdades de classes e no qual a ordem econômica baseada em princípios do pós-fordismo e pós-keynesiano indica que não há lugar para todos no mercado de trabalho. Associada a uma menor necessidade de mão de obra, devido ao aumento da automação dos processos produtivos. Assim, os indivíduos com maior qualificação e experiência poderão conseguir vaga no mercado de trabalho, e milhares serão excluídos. Muitos destes com qualificação semelhante aos que conseguiram um emprego. Porém, o modelo indica que o motivo de exclusão está relacionado apenas a limitações inerentes ao próprio indivíduo. Segundo Saviani, a exigência de constante atualização necessária à esfera da empregabilidade resgata o lema da pedagogia do aprender a aprender. Sob tal lema, o escolanovismo configura-se como uma teoria pedagógica em que o mais importante não era ensinar, nem mesmo aprender,
O segredo do sucesso estaria antes na capacidade de adaptação e de aprender a aprender e a reaprender. Nesta escola, o aluno precisava adquirir a capacidade de buscar conhecimentos por si mesmo e de se adaptar a uma sociedade, enquanto que o professor deixava de ser aquele que ensina, passando a atuar como tutor e a auxiliar o aluno no seu processo de aprendizagem. O neoescolanovismo reajusta ao paradigma pós-moderno o lema da pedagogia do aprender a aprender, tornando-se uma orientação assumida pela política de Estado, por meio dos parâmetros curriculares nacionais, elaborados por iniciativa do MEC para servir de referência à montagem dos currículos de todas as escolas do país. Assim, por inspiração do neoescolanovismo, delinearam-se as bases didático-pedagógicas das novas ideias que vêm orientando as reformas e as práticas educativas desde a década de 1990. No atual clima pós-moderno, o neoconstrutivismo recupera as ideias do construtivismo de Piaget, assumindo uma retórica reformista desse movimento, incorporando-as à ação pedagógica. Mas o que era o construtivismo? Segundo Saviani, no construtivismo, a fonte do conhecimento não está na percepção, mas na ação. Conduz à conclusão de que a inteligência não é um órgão que imprime, que reproduz os dados da sensibilidade, mas que constrói os conhecimentos. Para o autor, a retórica neoconstrutivista tende ao êxito e não à verdade. Encontra sua satisfação na conquista do fim prático perseguido e não na construção ou na explicação. É puramente vivida e não pensada ou representada de forma organizada. Sob essa perspectiva, dissemina-se a teoria do professor reflexivo, que valoriza os saberes docentes centrados na pragmática da experiência cotidiana. O neoconstrutivismo desvincula-se da noção de que é necessário um conhecimento do meio pelo sujeito, como defendia Piaget. Agora, a questão da verdade é retirada. O neoconstrutivismo se funde com o neopragmatismo, e as competências resultam assimiladas aos mecanismos adaptativos do comportamento humano ao meio material e social. Em suma, percebemos que, segundo a perspectiva de Saviani, o pensamento pedagógico não poderá ignorar as metamorfoses sociais que atravessamos. Para o autor, o pensamento pedagógico brasileiro não pode abdicar do recurso à ciência, e se assim não o fizer, estará se rendendo a toda uma lógica que beneficia os mais ricos, que são detentores do uso da força e também da razão, conforme apontada pelo professor Alexandre Krull. No final do seu artigo, o autor apela para que façamos a seguinte questão para nós mesmos. Afinal, a educação como formação e transmissão de modelos de vida voltadas para a emancipação humana é uma ideia obsoleta que não merece figurar entre as categorias constitutivas do pensamento pedagógico? Gostaríamos de responder negativamente, mas não em estrita concordância com Saviani. Afinal, vemos que todo o processo recente de organização, construção da escola, bem como dos conteúdos pedagógicos ministrados no Brasil, ficaram fortemente polarizados na dicotomia marxismo versus neoliberalismo, e a perspectiva de Saviani assume de forma clara a bandeira marxista. Entendemos que ambas as correntes trazem males que são nocivos à verdadeira liberdade individual e coletiva, e ao desenvolvimento de um indivíduo e coletividade em termos pedagógicos. Se, por um lado, o neoliberalismo rejeita aquele que não é eficiente e produtivo, o marxismo apela à militância política na escola e envolve os estudantes em toda uma luta de classes que rejeita as liberdades do indivíduo que não partilha de ideais comuns. Cabe à escola, como fórum de discussão de distintas ideias, permitir, mediante a sua organização, gestão e conteúdos pedagógicos ministrados, ser de fato democrática e nunca ser usada como veículo propagandístico de um determinado partido político ou viés filosófico.